Escritos, Jacques Lacan. Abertura desta coletânea. O estilo é o próprio homem. Repete-se sem nisso ver malícia e sem tão pouco preocupar-se com o fato de o homem não ser mais uma referência tão segura. Além do mais, a imagem da roupagem que adorna Buffon ao escrever está aí mesmo para manter a desatenção. Uma reedição da Viagem a Montbar, publicado no século IX por Solvet, edição póstuma, da lavra de Hérault de Seychelles, título que retoma uma visita ao senhor de Buffon de 1785. Propiciaria uma maior reflexão. Não apenas por ali saborearmos um outro estilo que prefigura o melhor de nossas reportagens bufas, mas por recolocar o próprio comentário em um contexto de impertinência no qual o anfitrião nada fica a dever a seu visitante. Pois o homem brandido no adágio, já então clássico, por ter sido extraído de um discurso na academia, revela-se, nessa escrita, uma fantasia do grande homem, composta em um roteiro tal que ela toma sua casa inteira. Nada ali provém do natural. Quanto a isso, Voltaire, estamos lembrados, generaliza maldosamente. O estilo é o homem. Vamos aderir a essa fórmula somente ao entendê-la. O homem a que nos endereçamos? Isso seria simplesmente satisfazer a este princípio por nós promovido. Na linguagem, nossa mensagem nos vem do grande outro, e para enunciá-lo até o fim, de forma invertida. E lembremos que esse princípio se aplicou à sua própria enunciação, pois, tendo sido emitido por nós, foi de um outro interlocutor eminente que recebeu seu melhor cunho. Mas, se o homem se reduzisse a nada ser além do lugar de retorno do nosso discurso, não nos voltaria a essa questão de para que lhe endereçar? Eis exatamente a questão que nos coloca esse novo leitor, do qual foi feito argumento para reunirmos estes escritos. Condensando-me-lhe um patamar na escala de nosso estilo, dando à carta roubada o privilégio de abrir uma sequência a despeito de sua diacronia. Cabe a esse leitor devolver a carta, a letra em questão, para além daqueles que um dia foram seus endereçados. Aquilo mesmo que ele nela encontrará como palavra final, sua destinação, qual seja a mensagem de Poe decifrada dele. Leitor, retornando para que, ao lê-la, ele diga a si mesmo não ser ela mais fingida do que a carta quando habita a ficção. Esse roubo da carta, dir-se-á, se a paródia de nosso discurso, quer nos atenhamos à etimologia que indica um acompanhamento e implica a procedência do trajeto parodiado, quer reconduzindo o termo a seu emprego comum. Nele vejamos, enconjurada, a sombra do maître penser, para obter o efeito que preferimos. The Rape of the Lock, o roubo da mecha. Evoca-se aqui o título de poema em que Pope, pela graça da paródia, arrebata, ele da epopeia, o traço secreto do que está em jogo de sua derrisão. Nossa tarefa conduz essa encantadora mecha anelada ao sentido topológico que teria a palavra, nó com que um trajeto se fecha, por seu redobramento invertido, de tal maneira que recentemente o promovemos a sustentar a estrutura do sujeito. É exatamente aí que nossos alunos se fundamentariam, para reconhecer o já, por meio do qual eles se contentavam às vezes como homologias menos motivadas, pois deciframos aqui na ficção de Poe, tão potente, no sentido matemático do termo, a divisão onde se verifica o sujeito pelo fato de um objeto o atravessar sem eles em nada se penetrem. Divisão que encontra no princípio do que se destaca no fim desta coletânea, sob o nome de objeto a ser lido pequeno a. É o objeto que corresponde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de saída. A esse lugar, que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos de queda desse objeto,
reveladora por isolá-lo ao mesmo tempo como causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e com o suporte do sujeito entre verdade e saber. Queremos, com o percurso, que estes textos são os marcos e com o estilo em que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de si. Outubro de 1966.